Se você acha que a educação, procure saber o preço da ignorância. Baseado nessa premissa que nós fazemos o nosso programa Filosofia com Dedê. Haja vista que adentramos assim dentro do contexto da educação como transmissão de informações historicamente adquiridas e usamos um plagiamento em cima da concepção de Soren Kierkegaard, que ele dá-nos uma visão de que o ato de educar e o processo ético é insuficiente e ter-se-á a necessidade de uma visão da espiritualidade, condição basilar para que nós possamos adentrar no contexto da intelectualidade. Pensamos, agimos e estamos a serviço de um pensar filosófico. Alguns dizem que essa concepção filosófica ela é desnecessária. Ledo engano. Haja vista que toda a concepção política, social, econômica e formações familiares e o contexto da existência humana, ela faz-se-á a partir do mundo das ideias. E hoje estamos aqui ao vivo em cores, de forma óbvia e ululante, plagiando Nelson Rodrigues, com um convidado especial, que dá-nos uma visão ampla, não somente das religiões de matrizes africanas, elas conhecidas por nós como candomblé, como também adentra lá na Umbanda. Lembremos-nos que a Umbanda realmente é uma religião brasileira. Haja vista que ela foi criada por Zélio Moraes em 1908. Ele, ao receber o caboclo 7 encruzilhadas, deu o primeiro passo para que tivesse uma religião humanamente e imensamente brasileira, denominada de Umbanda. No dia 16 de novembro, é data histórica, né? De 1908, TSA a Umbanda. Então, aqui falar-nos-á sobre Umbanda, o candomblé e afins, o nosso querido convidado, né? Albre, apresente-o, por favor. Vamos falar dessa pessoa, nós estamos com um convidado, mas eu quero falar, vou dar aqui os currículos de quem nós vamos falar hoje, né? Mestre da Juremeira, malandro do morro, tem status de doutor, formou-se na escola da vida, na ciência das leis da sobrevivência, na lei do silêncio, na lei do cão, mister dos enjeitados e advogado dessa gente toda pobre. Nós vamos falar hoje no Café com Dendê de seu Zé Pilintra. E aqui, com a honra e o convidado nosso, pai Wellington Luiz, né, Bárbaro Orixá, que vai, presidente do Santuário do seu Zé Pilintra na Bahia. Vamos falar dessa entidade que hoje vamos abordar aqui o assunto, né, pai Wellington? Sim, boa noite. Mutumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, os irmãos da Umbanda. Antes de mais nada, queria expressar, né, a satisfação, a gratidão, né, pelo convite, né, do podcast Café com Dendê, né? Não, Filosofia com Dendê. Mate o homem, mas não mude o nome. Pronto, Filosofia com Dendê, né, para esse espaço rico, né, um espaço democrático, cheio de informações e que na primeira exibição já foi um sucesso tremendo. Agora diga-me uma coisa, pai. O senhor sabe que existe um grande sincretismo, uma grande anuência e receptabilidade hoje da Igreja Católica Apostólica Romana no nosso país, haja vista que ela acabou acoplando-se às concepções da religiosidade afro. A nossa Bahia TSA com figuras marcantes, como a Senhora do Bonfim, né? Que é uma festa onde temos a representatividade da religiosidade afro-brasileira e também do catolicismo, católico apostólico romano. Já vista que aqui no Brasil é muito fraco o católico apostólico ortodoxo. Dentro da Igreja Católica, ela tem algumas concepções. Uma delas é a latria, que é exatamente a visão de Deus, né, respeitando. Também temos a dulia, que é a respeitabilidade aos santos. E temos a hiperdulia. A hiperdulia, ela é, em verdade, uma honraria à Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E a protodulia, que é uma respeitabilidade a maior em relação às concepções o denominado pela Igreja Católica São José, que é o pai de Jesus. Dentro do contexto do candomblé,
nós temos também entidades. Uma visão bem panteísta, onde nós temos animismo em relação muito forte com a natureza, Deus é a própria natureza, né? Agora, qual é a relação dessas figuras, né, na Umbanda e no Candomblé, tanto os orixás como o Zé Pilintra, Pombagira e outros mais? Poderia nos dizer qual é o centramento dessas concepções e, ao mesmo tempo, nos expor essa diferença de visões do Candomblé, seja ele de Queto, Seixambá, Angola, né, certo? Aí eu gostaria, Nagô, né, que cada um desses vem oriundo de uma determinada concepção, uma determinada região do continente africano, que é, em verdade, imenso. E a Umbanda não. A Umbanda, ela acoplaciar e desenvolveu-se aqui no Brasil. Poderia nos dar um escopo dessa diferenciação, banda e linhas do Candomblé? Veja bem, no Candomblé, o ser supremo, Oxalá, né, o pai de todos, onde existiu em um certo momento um miticismo, e eu acho que também dentro desse processo do Candomblé, porque, veja bem, essas entidades referidas, Zé Pilintra, Pombagira tal, ou Padilha, não é herança africana, né? Não é de oriundo da espiritualidade africana, porque dentro desse processo das religiões de matriz africana, Exu, né, é filho de Iemanjá, né, e é um orixá. Então, ficou como um processo de adaptado na linguagem do povo, se referir a essas entidades da Umbanda e às vezes também do Candomblé, como Zé Pilintra, né, como o Seu Sete, né, referir-se a eles como Exu. Mas, na verdade, eles são eguns, né, espíritos de luz, tá, que através de um portal maior, que é a questão da religiosidade africana, foi aclopado também às religiões de matriz africana, porque Zé Pilintra é brasileiro, né? Ele era negro, descendente, mas é brasileiro. Então, todas essas entidades que o povo, né, começou a se referir a elas como Exu, não são propriamente Exus, né? Exu, ele é filho de Iemanjá, ele faz parte do processo das religiões de matriz africana. São eguns, são energias, são espíritos de luz que trabalham, né, na linha da Umbanda ou no Candomblé, mas foi absorvido, na verdade, pelas religiões de matriz africana. Agora, diga-me uma coisa, a história se repete, já dizia Hegel. Inclusive, ele fala da tese, antítese e a síntese. É uma coisa que é histórica. O passado está na frente, nós podemos vê-lo. O futuro a Deus pertence e o presente nós estamos a vivê-lo. Toda a historicidade da religiosidade, ela teve início, meio e fim. Por exemplo, o próprio cristianismo, como o conhecemos, ele veio do judaísmo, da Torá, né? da visão de Abraão. A visão, por exemplo, do budismo Vajrayana, ele veio do bom, né? Que por sua vez foi adentrado no lamaísmo e tornar-se-á uma religião bastante conhecida, onde tem-se uma figura assim bastante de destaque, que é o Dalai Lama. Inclusive, Caio Fábio, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o padre Francisco veio fazer um trabalho de conscientização e reformulação da visão da Igreja Católica e está pau a pau com o Dalai Lama, porque o Dalai Lama hoje é o pai, exatamente, digamos assim, da visão holística, da visão de toda a concepção da religiosidade. Bem, a mesma coisa aconteceu com o Zen. O Zen surge com o Dharma Darumandashi, 20º patriarca do budismo, adentra com o Shan na China e vira o Zen, que por sua vez o Zen nada mais é do que uma visão modificada do taoísmo. A Umbanda, por sua vez, ela nasce parida a partir de concepções do cristianismo, concepções das algumas matrizes do Candomblé,
né? Visões da religiosidade do candomblé, concepções de Denis Hipólito Lyon, que é Allan Kardec, do espiritismo, mas isso foi no início do século, ou seja, há pouco mais de 100 anos. Hoje, como é que nós conseguimos distinguir essas diferenciações, Umbanda e Candomblé nas suas diversas matrizes, haja vista porque começaram a somar-se, né? Hoje você tem uma mistura, né? Inclusive aqui na Bahia eu faria uma analogia, como hoje não se separa a religiosidade do Senhor do Bonfim, né? Da Igreja Católica e das religiões afro, né? Da mesma forma em São Jorge, no Rio, né? Tem-se uma fortaleza onde vê-se bem estampadas as figuras do catolicismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, e por sua vez vê-se também posições da Umbanda e vê-se também posições do Candomblé. Como é que tem-se condições de diferenciar isso para um leigo como eu? Por sinal, eu não sei quando foi que distorceu Oxóssi, São Jorge, como o colega se referiu, no Rio de Janeiro, atribuído no sincretismo a Ogum. Correto. E aqui na Bahia é atribuído ao Oxóssi. Se tudo começou aqui, deveria seguir o mesmo processo, porque o Brasil começou aqui. Em falando do sincretismo, a saudosa Macota Waldina, escritora e N qualidades. Querida Macota. Querida Macota Waldina já vinha persistindo nesse processo de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O catolicismo é uma religião, né, de matriz europeia, né, e o candomblé é uma religião de matriz africana, onde não tem como São Jorge ser Oxóssi, porque uma coisa é distinta da outra. Agora, os historiadores afirmam que num processo, né, de perseguição e no processo até, né, do escravizado ter uma liberdade para cultuar a sua fé, fingiram ou se que ele saiu do continente dele não trouxe referência nenhuma. Então, colocaram como referência algumas qualidades, como cores e etc., para que eles continuassem praticando a sua fé, né, sem que o branco, sem que os senhores conseguisse descobrir. Então, uma verdade, uma mentira muito tempo falada... Uma verdade repetida torna-se uma verdade, né? Verdade defendida. E hoje o sincretismo está aí, né? Mas hoje o povo do candomblé já tem um esclarecimento maior, né? Tem uma intelectualidade maior, então eles sabem que fora do sincretismo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Os santos católicos, e digo mais, se não fosse o sincretismo, não sei se a lavagem do Bonfim seria a lavagem do Bonfim, o dia de Santa Bárbara seria o dia de Santa Bárbara, porque eu tenho certeza que a maior parte dos adeptos ali são do candomblé, né? Não são propriamente católico puro, que o povo do candomblé que vai para a rua. Então, existe essa diferença, e quando se fala nas de matriz africana, ainda esse vácuo fica maior ainda, por conta que essas religiões que o senhor falou aí foram concebidas através de um pensamento, ou através de uma visão, né, desses líderes, né? E o caso de matriz africana não, nasce com o povo, né? É uma coisa da raça negra, é uma coisa do povo africano. Não foi ninguém que simplesmente pensou e idealizou um caminhar espiritual e começou a desenvolver aquela doutrina. Não, nasce com o povo, faz parte, é como o índio, né? A religião do índio, o índio não tem religião, a religião do índio é crer, né, nas figuras
representativas da natureza. E aí tem uma grande relação com a natureza em si. Isso. Animismo, panteísmo. Deus é a natureza. Você está entendendo? Essa é a visão do pan total, o teísmo, animismo, a relação da natureza. Isso está no hinduísmo, está no candomblé, está no umbanda, Sim. está no bum, está em toda a relação da natureza. Ela tem um acoplamento com o indivíduo e com o ser humano como um todo. Existe um micro-universo e existe um macro-universo. E a totalidade desse universo dá-se-á na visão da concepção do Theos, de Deus. Falando um pouco do nosso personagem, da nossa entidade hoje, né, seu Zé Pilintra, e a gente vê também na fala do pai Wellington, que foi até uma forma de sobrevivência do povo africano, dos descendentes africanos, de estarem ali dentro da igreja católica, apostólica, romana, mas ali naquele momento ele estava com o pensamento na sua origem, a quem ele representa. E a gente vê essa entidade, que é um Egum, como o pai Wellington fala, e uma divindade de luz, como essa grande representatividade dele e essa relação dele com a identificação brasileira, né? Com a identificação desse brasileiro, esse brasileiro que foi construído com tantas raças, com a África, com o índio, com o europeu, o português, né? E esse personagem, esse seu Zé Pilintra, que é tão adorado, que é tão admirado, tão hoje homenageado, que antes era proibido qualquer modelo de culto divergente à da Igreja Católica, né? E hoje a gente já tem a lei 10.629, que ainda não se colocaram em prática nas escolas, né? Mas a gente vê que tem crescido esse movimento, né, em relação ao seu Zé Pilintra. A gente vê uma força maior do movimento da entidade no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E como a gente está aqui com o pai Wellington, como é que está hoje, né? Daqui a pouco caminharemos até para um santuário, né? Como é que está hoje a criação do santuário seu Zé Pilintra, falando de Bahia? Sim, Zé Pilintra, né? José Pereira dos Anjos, né? Ele é de origem pernambucana, né? E passou por tem várias histórias, mas a mais conhecida é que foi criado no meio da malandragem, né? No Rio de Janeiro, e após a sua morte, 3 gerações da sua família manifestaram e começaram a trabalhar, né, com essa entidade. E essa família, né, pertence ao curso à religiosidade do Catimbó, né, que são juremeiros. O Catimbó começou, só para deixar bem esclarecido, mais ou menos em 1532, no processo de colonização, né, do país, do Brasil, por Portugal, e aonde no mesmo lugar existia 3 visão de espiritualidade, né, a europeia, a indígena e dos negros. Então gerou, né, o Catimbó, do povo da Jurema Sagrada, o juremeiro. Esse processo, como você bem falou, Albre, no Rio de Janeiro já é bem forte, por conta, né, de o quarto da sua geração que foi morar no Rio de Janeiro e incorporava nas mesas da Umbanda, lá no Rio de Janeiro, que por sinal esse processo de manifestação na Umbanda começou a partir daí, porque a Umbanda já existia, como o colega falou, desde 908. 908. de novembro e realmente colocada em prática mesmo, como historicidade, como surgimento no dia 16 de novembro de 1908. Isso. Então, lá no Rio de Janeiro já é bem forte, né, por conta que a Umbanda ela é bem forte, e esse movimento, na verdade, está ganhando o Brasil inteiro, que depois da lei do dia de Zé Pilintra, lá na cidade do Rio de Janeiro, concebida pelo vereador Átila Nunes e
e o prefeito, deu, né, mais notoriedade na sociedade brasileira do Zé Pilintra, né? Então, todos que ali participam desse processo do dia 7, quando voltaram às suas cidades, começaram a praticar e se trilhar no mesmo caminho de lá do pessoal do Rio de Janeiro, do Santuário Carioca. Então, aqui nós também estamos lutando pela lei do dia de Zé Pilintra, né? Já fizemos a segunda caminhada de Zé Pilintra, da cidade de Salvador, e a partir daí outras cidades baianas estão se colocando, estão nos chamando para fazer parte desse processo. Então nós estamos fortalecendo também a cidade do interior, né, as casas de Umbanda do interior. Fizemos a primeira caminhada de Zé Pilintra da Chapada Diamantina, lá com a mãe Kelly, lá que foi maravilhoso. E agora nós estamos indo, né, junto com a Casa Sete Linhas, lá em Araci, fazendo a primeira caminhada de Araci, dia 14 de setembro. Então é um movimento que está crescendo muito, porque o povo de Zé já existe, né? Só estamos lutando pelo direito de existir, porque é um pouco complicado. É isso aí, professor Zé. É isso aí, é o que digo. É um negócio interessantíssimo. Essa diversidade de cultura, de religiosidade é bastante ampla. E, em verdade, historicamente, a Igreja Católica ela teve uma participação muito ferrenha, guerreou muito com as religiões de matrizes africanas. Mas hoje, ela pisa no freio e até recebe, né? Recebe assim de uma forma assim bastante, digamos assim, agradabilíssima, né? Honrosa. Não existe assim uma briga, não existe uma celeuma. Entretanto, quando nós vamos para os evangélicos não, porque o evangelho é a boa nova, né? Como Jesus determinava, ele veio dar uma boa notícia. Os evangélicos denominados, os protestantes, né, que nós chamamos de crentes, eles exageram em relação às religiosidades afrodescendentes e, por osmose, a Umbanda também. Haja vista que a Umbanda tem todo um contexto, né, que é muito mal visto. Aí a questão que eu faço aqui existe ainda um embate muito forte, existe ainda muito preconceito antes do conceito, e conceitos errôneos, errados, em relação à religiosidade advinda daquelas pessoas que são evangélicas, crentes ou protestantes, como queremos chamar. Sim, eu acho que existe uma falta de informação ou um pensamento orquestrado, né, das lideranças dessa religião, né, dessas igrejas evangélicas ou não, protestantes, como o colega falou, no sentido de não fomentar, né, esse preconceito essa discórdia, né, de seus fiéis. Eu acho que isso é oxigênio para que eles permaneçam falando, porque eles têm que falar de alguma coisa, porque exemplo de Jesus eu sei que não é, né? Não, porque Jesus pelo contrário não pregou. Não, primeiro, Jesus nunca falou, na verdade Jesus nunca falou de nenhuma religiosidade. Não falou mal de nenhuma religião. E pelo menos ele desconhecia, porque então até na África ele estava em outro lugar, estava no Extremo Oriente. E depois sai do Extremo Oriente a religiosidade cristã e vai para Roma, né? E adentra com Paulo, que era Saulo, que torna-se a Paulo, que é um nome culto. Então as pessoas nem questionavam isso. Segundo Jesus, em nenhum momento ele questionou nada da religiosidade africana, nem de outras religiosidades. O que ele fazia questão de colocar era a visão errônea que ele tinha dos fariseus, haja vista que os fariseus eram judeus que tinham contato direto com o povo, e os saduceus eram exatamente aqueles que estavam nos templos. E quem o levou-os para a verdade, para que fosse julgado, foram os judeus, o grupo saduceus, que o julgou, que estavam no templo, e os fariseus que estavam fora, que estavam com aquelas celeuma toda. Alguns dizem que Jesus, que era judeu, pertencia à linha cênica,
né, dos essênios, como João Batista o era, e também tinha uma ligação muito forte, porque ele tinha ensinamentos farisiáticos, dos fariseus. Mas em nenhum momento Jesus, inclusive Jesus tinha uma característica, ele só andava com puta, viado, ladrão, entendeu? E beberrões, e mulheres. Porque mulheres naquela época não tinha representação nenhuma. Inclusive, existe uma análise errônea do Evangelho quando ele fala do adultério. O que era adultério naquela época? A mulher perdia o marido. Como até pouco tempo atrás, a mulher era largada. Então, qual era a opção que a mulher tinha quando deixava o marido? O marido a deixava. O cara dizia, ó, não quero mais essa mulher aqui. E ia constituir outra família. Então, uma mulher ou ia para a prostituição, ou ia para a mendigância, certo? Era essas as únicas opções dela. E era muito mal vista. Né? Em nenhum momento ele recriminou a mulher. Pelo contrário, Maria Madalena, ele acolheu. A acolheu. E ela não era uma prostituta. Certo? A posteriori que houve uma visão errônea da igreja que colocou-a como prostituta. Na verdade, ela era uma mulher largada. O indivíduo largava-o dentro da visão machista, né? Certo? Não é aceito. Então, quando ele fala do adultério, ele não está falando da mulher, ele está falando do homem. Porque o homem deixava as mulheres. Sim. E as mulheres iam para os prostíbulos. Né? As mulheres iam fazer vida, fazer a venda do seu corpo através da sexualidade. Ou ia mendigar, ou ia receber. E em nenhum momento ele chega e diz, não, tal religião não presta, isso. Não. Ele não fala de religiosidade, ele fala de uma forma do contexto político-religioso dos judeus. Né? Ele nem questiona os romanos, dá a César o que é de César, sim, dá a Deus o que é de Deus. Então, essa visão talvez seja uma visão assim, mal informada de algumas pessoas. Inclusive hoje, a Umbanda já tem até faculdade. Sim. Já existem a própria ciências, ou ciências em plural, das religiões, ou ciência da religião, ela já estuda Umbanda. Já existe a Universidade de Umbanda, a Faculdade de Umbanda em São Paulo. Né? Já existe uma aceitabilidade, já existe uma respeitabilidade. E a própria Constituição brasileira ela diz que cada um tem o seu direito a cultuar quem ele quer. O país é laico, né? O país é laico. Né? O país é laico, então ele não tem uma visão clerical, com uma unidade voltada somente para uma concepção da religiosidade. Então, sim, essa visão, ela é um pouco errônea. Inclusive, quando eu falo de protestante, aqui eu refiro-me a Lutero. Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, se você olhar os livros dele, você vai pensar que é um livro escrito por Hitler, é o Mein Kampf, porque ele mete o pau nos judeus. Ele sim, ele não gostava de judeu. Aí é outra história, outra estrutura, sim, que não é a estrutura de Jesus Cristo. Ele não condenou nenhuma religião, ele não falava mal de nenhuma. Ele falava sim das atitudes de determinados pessoas dentro do contexto da religiosidade. Sim. Da religiosidade dele, porque ele não criou o cristianismo, ele era judeu. Sim. Nós estamos hoje aqui com o pai Wellington, né? Presidente e criador daqui a pouco do nosso santuário do seu Zé Pilintra na Bahia. Figura, entidade tão venerada, tão respeitada, que hoje se apresenta, né, sem se esconder de nada, porque a gente tem ainda, mesmo com todas as observações, ainda ainda vem esses pré-conceitos como preconceito, antes do conceito. Antes do conceito ainda divergentes. Conceitos errôneos. Conceitos errôneos, divergentes. A pessoa, né, dessa grande luz que é o seu Zé Pilintra. E aí eu queria falar, como a gente ficava tão sempre pejorativamente querendo destruir a outra pessoa, a outra entidade, até o nome Zé Pilintra, como é, porque alguns interpretam como uma coisa, né, de pilantra, sim. Mas o próprio pai Wellington me explique
o pilintra. Por que pilintra? A entidade, né, em vida, né, José Pereira dos Anjos. Né? O pilintra veio a partir do momento que ele se vestia como os brancos, né? Chapéu Panamá, né? Lenço de seda, terno branco, né? Sempre nas cores vermelho, terno e a gravata. E pelintra, nessa época, né? Século XVI, era um adjetivo da linguagem da época que significava preto que se veste como branco. Positivo. O preto que se passa como branco ou se gosta de se vestir como branco. Então, não tinha essa relação. Né? Inclusive, a própria malandragem. Hoje em dia, malandro, eu acho que já se foi falado sobre isso, está de uma forma pejorativa no dicionário, porque a malandragem não seria isso, né? Todos os malandros aí existentes até hoje, ou na cultura, ou na música, ou na literatura, todos eles sempre pregou o bom caráter, né? O malandro que é malandro só fala a verdade, então não tem essa relação com criminalidade ou com todo esse processo que se pensam por ele ser uma entidade, né, da linha dos malandros, né? E falando disso, eu gosto muito de ser chamado de malandro, porque meu estereótipo, né, e minhas características todas de carnavalesco, que até o professor Zé Augusto sabe, nós, né, que fazemos o carnaval, a gente tem esse jeito de viver na boemia, ou boa pessoa, de entrar e sair em qualquer lugar. Isso. E não ter hora de chegar em casa, e nunca, no meu entender, entendi que isso era uma coisa ruim. Né? Nunca foi. Mas como a gente teve uma construção ainda a qual esse país se constrói, ainda se perpetua um modelo de estrutura racista, tudo que se vem, né, de ascendente da África, que vem de preto, a gente tem que colocar uma criminalidade nessa situação, né? Como tinha até pouco tempo, tínhamos a lei da vadiagem, que a gente tem a nossa libertação dos escravos, mas logo em seguida criou-se uma lei penal de vadiagem. E aí tudo isso era considerado vadiagem, tudo isso era considerado crime. Mas estamos aqui, né, professor? É isso aí, a arte da capoeira, já que o senhor falou aí, uma coisa interessantíssima, o maculelê, ela era acoplada a Vanderlei Rego, inclusive, né, que escreveu muito bem sobre a arte da capoeiragem, o PRVG, que adentrou no contexto antropólogo, que dedicaram-se, os dois, né, dedicaram-se à visão do estudo da africanidade. Né? A capoeira, o macaulelê, e o candomblé, né? Não a Umbanda, porque a Umbanda tem toda uma matriz brasileira. Elas tinham uma ligação muito ampla, né? Seja os santeiros fora daqui do Brasil, né? As santerias, né? Que tinham as ligações que representavam toda a cultura africana, como a cultura brasileira. Ela teve o acoplamento dessas, não somente das santerias, não somente dos santuários, como nós denominamos aqui, mas também do maculelê e da cultura. O que é que o senhor acha que acabou se dividindo? A capoeira indo para um lado, o maculelê para o outro, né? Todo o contexto da religiosidade africana do candomblé foi para um lado, o outro foi para o outro. O que é que o senhor acha que houve em termos dessa cisão, dessas divisões? Eu acho assim que esses dois elementos, maculelê, candomblé, o candomblé ficou só na parte da religiosidade, né? O maculelê na parte cultural, e a capoeira foi muito importante nesse processo da malandragem, porque depois, logo com a abolição, né, da escravatura em 1888, 13 de maio de 1888. O que é que acontece? Foi imposto, né, pelo sistema da época
um processo de trabalho similar à escravatura, similar à escravidão, onde esses negros eles se opuseram. E a forma que eles tiveram de dizer não foi a criação das maltas, né, que eram grupos de capoeira na época, e a malandragem em si, né, eles disseram não a esse modelo similar à escravidão que o sistema queria impor e se titularam malandros. Eram pessoas que descendentes, né, da raça e que bons capoeiristas, né, e que não aceitaram esse processo, e daí em diante a capoeira teve um outro, né, mais uma particularidade no sentido de necessidade, que até a polícia tinha medo dos mestres de capoeira da época. É, o Besouro de Mangangá, que eu digo, então... que virou filmes, inclusive, Sim. que diziam que ele tinha o corpo fechado. Sim. Falando disso, tem registros policiais do grande temor que a polícia carioca tinha em relação aos maltas, os capoeiristas dos maltas, porque eles eram hábeis, né, difíceis de enfrentá-los, né? A própria polícia tinha um grande receio de enfrentar os capoeiristas dos maltas, porque eles tinham uma estratégia até de ter navalhas nos pés. Mas isso aí era, né? Até os tempos próximos, como Madame Satã. Né? Madame Satã se tornou uma lenda no Rio de Janeiro, certo? Da arte da capoeiragem. Escrita, colocada em filmes. Né? Eu, se não me engano, salvo engano, até quem fez foi Lázaro Ramos, não foi? Com certeza foi. Foi agora que eu estou me recordando. Foi exatamente a arte da capoeiragem, o próprio Besouro Mangangá, que tem filmes, documentários, né, que abriu espaço para a visão de Bimba, para a visão de Pastinha, né, esses mestres que adentraram no século XX. Né? Já visto que o Besouro Mangangá morre em 1924, né, morre novo, né, mas deixa um legado aí, tinha um corpo fechado, um legado que até hoje sobrevive aí. Mas diga-me uma coisa, pai, qual vai ser o papel desse santuário e onde ele ficará localizado? Onde é que as pessoas podem ir ter adentramento nessa cultura bandística e candomblesista, né, aqui na cidade do Salvador? Sim, nós, por orientação da própria energia, nós começamos a caminhada, né, lá na Praça Castro Alves, descemos a Ladeira da Montanha, porque acho que é o lugar que ele se identifica com essa energia, né? E paramos lá na Rua Corpo Santo, né, no comércio, próximo ali ao elevador Lacerda. Existe uma área, né, que deve ter sido de algum casarão, mas que está sendo utilizada pela Coelba com algum motor, algum transformador lá dentro, que fica em frente à igreja de São José. Porém, a Igreja Católica já sinalizou e já nos chamou para conversar, porque é muito próximo, e nós estamos dialogando, porque não é intenção nossa haver nenhum tipo de afrontamento. Não. A gente vai buscar um meio de conseguir um espaço um pouco mais afastado da igreja, porque não é nossa intenção. E o santuário vai ser erguido, vai ser concebido na Rua Corpo Santo, no comércio, né? E tem a finalidade de ser mais uma ferramenta contra a intolerância religiosa, né? No resgate, né, do processo ancestral, né, da importância ancestral, cultural e religiosa do Mano Zé Pilintra, né? Nós temos trabalho social com o povo de rua dessa parte da cidade, né? Nós já vemos aí há alguns anos com o processo de sopa, com o processo de
Natal solidário, com processo de entrega de roupas e tal, porque a caridade é o carro-chefe, né, do Malandro Zé Pilintra, e a gente trabalha com isso muito bem, e o santuário vem aí como mais uma força, né, no resgate cultural, no resgate ancestral, né, do Malandro Zé Pilintra, e como ferramenta contra a intolerância religiosa. Eu queria só, aí, falando de todo, colaborando com isso, a importância do seu Zé Pilintra na inspiração até de filmes. E aqui eu queria, em 1940, o Walt Disney, né, quando ele vem ao Brasil, e ele se inspira na criação do Zé Carioca, exatamente nesse arquetipo, né, do seu Zé Pilintra, né? O Zé Carioca, que é o papagaio, ele tem essa inspiração vindo dessa divindade que nós estamos falando hoje, seu Zé Pilintra. E a malandragem, assim, a malandragem trouxe uma contribuição muito grande para a cultura do nosso país, porque está no samba, né? Na arte cênica, na literatura. Quem nunca ouviu falar no Vadinho, né? O personagem de Jorge Amado, né? Exato, tem novelas, tem filmes. Dois Maridos, né? Que esse livro ele foi reescrito em várias línguas, né? Em quase todo o planeta. Então, na parte da música, né? Elza Soares, João Nogueira, Jovelina, deixaram aí uma história muito rica no sentido, né, da musicalidade do samba brasileiro, né? Existe um livro que também é famoso no mundo todo, que é chamado No Fio da Navalha. Ele retrata, né, essa parte da questão cultural, né, e estrutural e social da malandragem aqui no país, né? Para não me faltar, ele foi escrito pela escritora Giovanna, né? Para não me deixar faltar. No Fio da Navalha. No Fio da Navalha é um livro importantíssimo. E a malandragem está aí até hoje, né? Nas músicas, no samba, nas escolas de samba do Rio, em toda a nossa cultura praticamente. E já os bons malandros, ainda existe malandro, né? Albi é um deles. Ainda existe o malandro, e a cultura de seu Zé Pilintra está vindo muito forte. Eu tenho certeza que daqui a uns anos vamos ver muitos malandros, né, que dizendo a vestimenta do malandro também não era à toa, né? O chapéu Panamá se via como um escudo, né? Que a navalha não cortava aquela fibra muito forte. O lenço também de seda. No pescoço. Porque a navalha também não corta a seda. É verdade. A bengala para se manter distante da arma branca. E usar, né? Era uma arma, a bengala era uma arma. Você está entendendo? Então, tudo tem uma importância, uma riqueza cultural muito forte. A bengala tem uma característica, porque ela é uma arma mundial, sabia? Na Coreia se usa muito a bengala como defesa. Não sabia. Existem as técnicas de Rossinchou, que é a defesa pessoal na Coreia, que são o uso da bengala, porque as pessoas vão ficando com a idade e vão usando a bengala. A mesma coisa, isso que você falou do arquétipo, né? É uma coisa que, bem junguiano, que é uma coisa que acontecia no Brasil. Tinha TCA. A bengala com o processo de defesa. Por que ia tomar uma bengala de um velho? Verdade. Mas ela era uma arma. Quem é que ia tirar o lenço de seda do pescoço? Não é? E quem ia tirar o chapéu? Naquela época as pessoas todos usavam chapéu. Sim. Tanto é que nós temos aqui a Rua do Tira-Chapéu, né? A Rua do Tira-Chapéu. As pessoas passavam e tiravam o chapéu. Verdade. Então tinha um contexto histórico que era o uso exatamente das coisas do cotidiano como armas. Sim. Sejam elas o corpo humano, dentro do contexto da capoeira, e como também o contexto do uso de algumas coisas. E, por exemplo, quando nós falamos no Besouro de Mangangá, diziam que ele tinha o corpo fechado. Sim. Quando ele foi morto, lá em Santa Amaro, disse
porque existe muito mito, né? Que ele foi morto com a faca de madeira. Mas aí usa-se aquela velho adágio, né? Que Drácula tinha que ser morto com a estaca de madeira. Né? Então tem-se todo um processo mitológico. Com certeza. Né? Mas se ele tinha o corpo fechado ou não, existem pessoas que o têm. Sabem muito bem que a espiritualidade é muito forte. Nós podemos falar da parte que nós conhecemos, mas como dizia Shakespeare, né? Nós temos muito mais coisa entre o céu e a terra do que pode falar-nos a nossa vã filosofia, ou a nossa vã consciência, ou a nossa visão de razão, sim, propriamente dita, né? Com certeza. Albre. E aqui, a gente dando mais uma colaboração, seu professor Zé, nós temos hoje o surgimento em Salvador de um bloco. Tem um bloco de carnaval, que eu acho que já se desfila já o 2º ano no circuito Batatinha, e o bloco é em homenagem, né? E é homenageando, e parece que o fundamento desse bloco é relacionado à pessoa que nós estamos falando hoje aqui, essa entidade, o seu Zé Pilintra, né? Sim, o bloco de seu Zé, né? Já foi uma surpresa muito grande, a aceitação, né, dos baianos, e foi uma alegria, assim, uma energia contagiante que chamou a atenção do Pelourinho, uma energia diferente, né, lá no circuito Batatinha. E temos também um samba chamado Samba do Malandro, né, que ele nas apresentações mistura Ponto de Seu Zé com aquele samba, né, aquele samba antigo, né, aquele velho conceito de samba, e que também é muito interessante. Sem falar dos grupos culturais que surgiram depois desse processo, né, de caminhada, que é o Grupo Cultural de Maria Navalha e as Malandras de Seu Zé. Então o movimento está crescendo e com certeza vai ter muita novidade aí. A Bahia é o celeiro de sincretismo. Quando nós falamos das religiões afro, falamos até do islamismo, né? Que os malês eram muçulmanos e alguns costumes nos quais nós temos, eles estão dentro do contexto muçulmano. Então conseguem até os muçulmanos entrarem no processo dessa mistureba que temos dentro da religiosidade da Bahia. Sim. Né? Costumes, postura, porque muitos negros que vinham, eles eram islâmicos. Né? O islamismo surge com Muhammad Maomé no século VI. Então, quando 1500, no século XVI, quando a escravatura começa a tomar corpo aqui, veio muitas pessoas que eram da África e que tinham a religiosidade islâmica. Sim, sim. Então aqui misturou-se o islamismo, misturou-se o catolicismo, né? Até coisas mesmo do protestantismo, que tem uma visão cristã, e também misturou-se a visão do panteísmo, animismo, e a visão do candomblé propriamente dito. É um negócio interessante, né? Fora o carnaval, porque o carnaval é bem democrático, todos são iguais, né? É igual quando você está lá na torcida do Bahia, do Vitória, só não pode misturar, né? Quando você está lá na torcida do Bahia, você é igual a todo mundo. Todo mundo é o cara torcedor. É juiz, o cara é promotor, o cara é médico, ou o cara é gari, ele é igual. Só não pode misturar as duas torcidas, né? Principalmente no dia de Bavi, não é verdade? E no carnaval as pessoas se tornar-se iguais também. Sim. Porque nesse momento saem os blocos, principalmente os blocos afro, que por sua vez, você sabe isso mais do que eu, que você é do grupo da organização dos carnavais, não é isso? Do conselho, né? Foi do conselho de carnavais. Você sabe que eu também sou carnavalesco, estou lá firme e forte, eu vivo em cores. Existem um preconceito e um conceito errôneo em relação aos grupos, aos trabalhos afros, retirando o Olodum, esses mais tradicionais, né, que já tem uma força política a maior, os outros têm as suas dificuldades. Mas no carnaval nós vemos de tudo, né? Sim. Tudo aparece no carnaval. O carnaval é um dos espaços mais democráticos que eu vejo, falando de carnaval específico da Bahia, né? É uma festa onde todo mundo está num momento único de alegria e de né? Ali não tem classe, raça, o momento é único, né? E a gente vê
principalmente os vários epilintras no carnaval, como eles estão lá, né? Como eu falo, isso é esse modelo, esse jeito de viver, né? Sim. E a gente entende ainda que a iniciativa, que alguns poderes públicos e ainda a iniciativa privada não vê com o devido respeito e atenção que essas entidades carnavalescas afros, que foram a base da festa do carnaval, foram a base da letra do carnaval, foram a base do conteúdo dessa festa, né? Eles ainda estão aí resistentes, tentando lutar, tentando se manifestar, como aí o samba, o bloco Samba do Seu Zé, e muitos outros blocos que aí, né, tentam, com muita perseverança, não desistir da sua cultura, não desistir de se manifestar e de se apresentar no carnaval. É uma resistência. Pai Wellington tem também, Zé, ele é Babarorixá, e tem também, que a gente fala do candomblé, mas a gente fala também da grande contribuição social que o candomblé tem, principalmente com o seu trabalho, né, pai? Sim, sim. Eu sou dirigente do ILE, né, Babá Lapitioque, do bairro da comunidade Fazenda Grande do Retiro. Lá nós temos um projeto, né, chamado Projeto Mais Social. Nós temos, damos uma atenção, né, às senhoras da terceira idade. São 70 senhoras, divididas em turmas, que tomam aula de dança-terapia, né? Isso é muito importante para a autoestima, né? Principalmente para as senhoras, né? Isso, e também abrange também criança e adolescente. Na parte da dança temos um estúdio montado lá no terreiro. Existe também um processo, um núcleo de entidade de matriz africana formado pelos mais jovens de lá do terreiro, chamado NEMAF, que estão já pontuando e se destacando aí na religiosidade, né, por estar organizado e apoiando e fazendo atividade na sociedade voltada para o social, né, e o político. E então esse processo é muito importante dentro da comunidade, que passa por todo tipo de dificuldade, que a realidade das comunidades nossas ainda são muito complicadas, tendo em vista tanto a parte educacional como a situação da criminalidade, né? Então é muito complicado esse processo dentro das comunidades. Então a gente está lá para somar e para fazer diluir um pouco essa dificuldade, né, dos membros da nossa comunidade. Parabenizar esse grande trabalho, né, que o ILE do Pai Wellington tem feito, principalmente com essa comunidade. E até aqui quero enfatizar também que o candomblé também faz também trabalho com danças, cursos de danças com jovens, que esses jovens vão, né, se profissionalizam e viram também profissionais da dança no carnaval, né? Sim, esse projeto existe há muitos anos, né? Começou com uma companhia de dança chamada Companhia Arte Dance Bahia, onde dentro desse processo quase todos os meninos atendidos, as pessoas envolvidas nesse projeto hoje trabalham com dança, né? Tem gente dançando no balé folclórico da Bahia, tem gente nos hotéis de Sauípe, Praia do Forte, Fundação Cultural da Bahia, gente dançando com Ivete, gente dançando com grandes bandas, né, baianas. Então foi um projeto que deu certo. Se eu não me engano, 2 ou 3 desses não vivem de dança hoje, mas o projeto deu certo e se estendeu, né? Um dos meninos que também fazia parte, que hoje toma conta desse projeto com as senhoras, né? Com o estúdio Dance, né? Espaço Dance, né? Na comunidade, Denilson Farias. Então foi um projeto que deu certo, e além de estar envolvido no Carnaval de Salvador já há muito tempo, né? Em bloco afros e etc., formando alas de dança, né? São esses meninos que nessa época do Carnaval se sentem mais artistas, né? Agora diga-me uma coisa, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Do nosso podcast. Aí
dê-nos aí uma mensagem final e, ao mesmo tempo, deixe aí o contato para que as pessoas que tenham interesse possam conhecer com mais profundidade esse maravilhoso trabalho religioso, social, político e de inclusão, né? Sim, como sim, um todo. Com certeza. Nós estamos na rede social, né, no Instagram, Santuário do Zé Pilintra Salvador. Né, a casa também tem um Instagram, Ilebabá Laptioque. Né, a mensagem que a gente traz é a palavra do nosso cotidiano, né, que é a caridade, né. A casa trabalha tanto a parte religiosa 100% com caridade, né. Toda terça-feira tem Conversa com o Seu Zé, né, que recebe o povo da comunidade e de outras comunidades também para um bate-papo, que sempre as pessoas saem satisfeitas com algo que estava faltando, né, na vida delas. E é a caridade, né? É fazer sem olhar quem, fazer pelo próximo, porque não existe um processo da gente estar pregando, a gente tem que estar fazendo, né? Então, que as pessoas, né, se sensibilizem, amoleça o coração, porque a vida, né, é muito curta, né? O eterno é o espiritual, e as pessoas às vezes vivem ao contrário, como que o eterno fosse o estado físico, né, e não a outra parte. Então, a caridade acima de tudo. Exatamente, a essência de todo o contexto da espiritualidade face-á na caridade. Temos que estar abertos para termos a pureza da alma representada em nosso coração, para que nós possamos sempre estar ajudando. Porque quando ajudamos ao outro, ajudamos a nós mesmos. Na Grécia Antiga, tinha-se vários conceitos para o amor. E um deles tinha o erótico, tinha o filo e tinha o altruísta. Não é o que Jesus deu-nos, que é exatamente estar aberto para a aceitação de todos, respeitar a todos. O próprio Dalai Lama, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: não precisamos de mais budistas, não precisamos de mais religiosos, precisamos sim que as pessoas vá até para o ateísmo, mas que sejam pessoas boas, benevolentes e que façam com que Deus esteja presente em todo o equilíbrio da humanidade. Não é, Albert? Deus onisciente, onipresente, é isso aí. E onipotente. E onipotente. Onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente. Salve. E na verdade Deus não existe, ele o é. Porque quando você dá existência a Deus, você o elimina. Você faz início, meio e fim. Ele o é. Ou seja, ele está em totalidade, como falou-nos aqui o nobre pai, o nosso Babalorixá, que é o Deus, está na natureza, está na presença, está aqui, está agora, está em todo. E está em todas as manifestações, religiosas ou não, porque serão a mostragem. É interessante que existem ateus bons e religiosos ruins. Deus me proteja da bondade do homem e da maldade, nos faça refletir que às vezes ela é melhor do que nós pensamos. Esse é o Filosofia com Dendê, aqui com o pai Wellington, né? A gente aqui, mais um episódio nosso, né? Quero agradecer também aqui a Band, né? O YouTube da Band, o José Lázaro, operador do site Diálogo Público, Davi Amorim, né? Design gráfico, Carlos Costa, né? Para não errar. O Carlos Costa, nosso ele é o homem, é o polímata, ele está ao vivo em cores em todos os lugares. E o nosso apoio à Multifusion Terapia Oriental, Associação Cultural e Educacional Malcolm X, Faculdade Einstein, né? A SEMA, Coletivo de Identidade de Matriz Africana, o próprio bloco do Samba do Seu Zé, que hoje aqui colabora com o pai Wellington, né? E aí, pai Wellington, manda assim. Queria agradecer mais uma vez, né, aos irmãos, né, Albre Anunciação, né, professor José Augusto, pela oportunidade, né, agradecer também
a todos os apoiadores, né, desse processo, dessa grande união em torno dessa campanha Zé Pilintra é Brasileiro. Né? Queria dar um alô também para o pessoal do Rio, que eu tenho certeza que vai estar ligado em tudo, já estão procurando saber como é que dia vai ao ar e tal. E salve seu Zé, salve a malandragem. E que Deus nos abençoe, porque o horário já está estourado. E é melhor sermos britânicos para evitarmos aí sermos brasileiros, que sempre chega atrasado e marca e não vai.